Os japoneses que vivem e morrem sozinhos, isolamento social no Japão, Baka Gaijin. Bora lá. Ó, começa um lo-fizinho, né? Hoje eu vou andar lá por Nakano, que é um centro comercial aqui de Tóquio, também é conhecido por conta das lojas de anime, de mangá, essas coisas. Acho que depois de Akihabara, Olha lá, tudo gamer ali atrás, mano, tudo piscando, eu gosto disso. Nakano é o maior centro assim de cultura otaku, essas coisas. Mas é uma região que também tem muito izakaya, também tem muito beco, bastante yokocho e tal. Então eu gosto bastante de andar por lá, de tirar foto, conheço bem. Então eu vou passar lá pelos lugares que eu acho mais legais, os becos que eu acho mais legais. Os becos, né? O Japão tem esse conceito de becos, né? Isso é muito foda. Enquanto isso eu vou falando sobre o problema dos hikikomori, né, que são os eremitas do mundo moderno, os japoneses que vivem isolados em casa, né, quase a vida inteira. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as causas e as consequências desse problema aqui no Japão. Bora lá. Ele é apaixonado por beco? Será que ele tem um tier list de beco? Então? Bom, imagino, né, que alguns de vocês que costumam consumir conteúdo sobre o Japão e tal, provavelmente já devem ter ouvido falar, já devem conhecer o termo hikikomori, que na tradução direta significa mais ou menos retiramento social. Sim, mano. Ele tem um tier list de becos? Ah, então precisa assistir. Essa palavra do hikikomori é interessante porque, apesar da palavra ter sido cunhada no Japão, hoje em dia já existem o conceito de hikikomori em vários lugares do mundo, né? Principalmente ali na Coreia, em partes da Europa e no Brasil também tem. Porque ser hikikomori tá relacionado, querendo ou não, à questão da fobia social, né? Ansiedade social, etc. Só que na sociedade japonesa também está interligado especificamente com a forma como a sociedade japonesa funciona, que é uma sociedade onde ela trabalha muito em cima de hierarquias ainda, e existe muita pressão ali dentro para que você seja algo, para que você possa continuar sendo uma peça para que a engrenagem continue a rodar. Então, esse tipo de pressão que tem na sociedade japonesa, muito também do formato econômico que a gente vive, da questão capitalista, etc., tem relação, acaba influenciando diretamente no social japonês, e isso também acaba influenciando na questão da fobia social, o medo de fracassar, ou às vezes a forma, ou melhor, ou o medo de fracassar, ou até mesmo o medo de lidar com o fracasso. Tá muito interligado, né? Que é um fenômeno que acontece no mundo todo, na verdade, mas principalmente aqui no Japão, e até por isso o nome do fenômeno é em japonês, né? Viu só? Viu só? Em Mitch também é cultura. que o indivíduo escolhe se isolar, né, completamente da sociedade. Muitas vezes eles são descritos como eremitas do mundo moderno, e a última pesquisa que eu achei na net sobre isso era de 2015. Hoje em dia até existem empresas, né? E aí os familiares, contrato, etc., para que pessoas vão de encontro a esses hikikomori para tentar, de alguma forma, reinserir eles na sociedade. Mas é um trabalho que demora, entendeu? Porque é um grau, né, de afetação, né? O cara para querer se isolar ou ser obrigado a se isolar e ficar anos e anos isolado num quarto é uma parada que vai muito além do otaku que, eu tô com preguiça de sair na rua hoje. Não, tipo, o cara ele não consegue sair de casa, do quarto dele, etc. Tem gente que fica papo de 10 anos dentro de um quarto, tá ligado? E isso é muito doido. E tem essa questão da família japonesa de não abandonar o membro. Então a família japonesa acaba tendo que sustentar aquela pessoa, acaba ajudando. Claro, não vou generalizar, mas isso funciona. Assim. Então, a família acaba dando tudo que a pessoa quer, comida, paga, sei lá, internet, paga as coisas que a pessoa quer, só pra poder continuar cuidando da pessoa, pra manter ela viva. Mas não consegue fazer com que ela volte a ser a pessoa que ela era antes, né?
Então, existem atualmente empresas no Japão que se especializam nisso, nesse acompanhamento. É tipo uma assistente social, né? Que vai ajudar a pessoa a se reinserir na sociedade. Estimava que existiam cerca de 541 mil jovens entre 15 e 39 anos vivendo nessa condição, É coisa pra caralho. vivendo como hikikomori aqui no Japão. É por isso até que teve esse boom dos animes Isekai. Porque se você for ver, muito protagonista de anime Isekai, ou ele é hikikomori, ou seja, ele não sai do quarto dele, e ele sabe que aquilo faz mal pra ele, ele não gosta daquela realidade, e se ele pudesse, ele mudaria ela. Então muitas das vezes ele morre e vai pra outro mundo pra reconstruir a vida dele, que é como se fosse uma libertação pra ele, né? Ou ele é um Nito, né? Um Nietzsche, né? Que é o cara que não faz nada. Aqui no Brasil acho que é nem, né? Nem trabalha, nem estuda. O cara não faz nada. Ele consegue sair de casa, mas ele não tá inserido de fato na sociedade. Ele até pode sair, vai comprar uma coisa na Combini, né? Na loja de conveniência. Ele pode ir num evento, num parque e tal, mas ele não tá envolvido na sociedade econômica do Japão, tá envolvido, não tá estudando, fazendo nada, não faz nada. Ele é sustentado pelos pais e tá lá. O Hikikomori não, ele não consegue nem sair de casa. Então tem essa trava nele, né? E aí o Isekai geralmente o protagonista são pessoas, né? Que estão inseridas nesse contexto, que querem mudar de vida, mas não conseguem e não sabem como. Então elas sempre recomeçam em um mundo novo, né? Por isso que o Isekai é tão popular lá no Japão atualmente. E eu achei uma outra pesquisa de 2019, mais recente, só que essa pesquisa era feita com pessoas mais velhas, entre 40 e 64 anos, e estimava que 613 mil pessoas nessa faixa de idade passaram a ser também consideradas como hikikomori, né? Porque antes essa coisa de hikikomori era sempre muito atrelada aos mais jovens, mas agora parece que passaram a considerar também algumas pessoas mais velhas com esse comportamento também. Pô, eu tenho certeza que essa cultura de beco do Japão surgiu muito lá no período Edo, né? Porque o Japão, ele é pequeno, então as coisas têm que ser pequenas. Então até os becos são estreitos. Mas eles têm que aproveitar o espaço, querendo ou não. Então por isso que eu acho que tem muita coisa em beco. Eu acho que surgiu no Japão feudal ainda e foi com o tempo se desenvolvendo, né? Passaram a ser consideradas hikikomori. E tudo isso, lógico, todas essas pesquisas que eu achei, pelo menos, ainda eram anteriores, né, à pandemia, né? Com a pandemia do Covid, deve ter piorado. A expectativa é que esses números estejam muito mais altos agora, já que todo mundo realmente teve que se isolar mesmo por causa do vírus, né? Então é óbvio, dá pra dizer que é óbvio que esses números aumentaram drasticamente, que muita gente que se isolou por causa do vírus acabou nunca voltando à vida normal, à vida social. E no Japão também não tem calçada, né? Se a gente for reparar, é só rua, não tem calçada. Nem na rua tem calçada, tá ligado? Tu tem que disputar espaço com carro. Aqui, claro, não passa carro. Mas na rua mesmo, avenida, aparentemente não tem calçada. Porque eles precisam aproveitar o espaço, né? E essa tem sido uma preocupação grande do governo japonês desde que esses casos começaram a surgir. Uma preocupação em como lidar, né, com essas pessoas, porque não só acaba se tornando um problema de saúde pública, como também afeta outras áreas da sociedade, né, economia e tudo mais. Até porque é um número muito grande de pessoas que tá deixando de estudar, tá deixando de trabalhar. Tá deixando de constituir família. E aí isso afeta também a questão da natalidade japonesa, onde a maioria lá é muito velho. E os jovens não querem mais se reproduzir praticamente. E muitos deles acabam indo pra essa ideia do hikikomori. E aí mesmo que eles não conseguem constituir família. Então vira uma bola de neve, né, mano? Pra viver isolado em casa. E o governo sente essa dificuldade muito grande de chegar até essas pessoas, né? Porque elas não saem de casa justamente, elas não procuram ajuda. Então é um caso muito difícil de se resolver. Se eu morasse lá com as meninas de 2D de anime perto de mim, pra que eu iria querer 3D? É, fato, né? Na maior parte dos casos, os hikikomori, que a gente falou, eles são jovens, né? Antes eles eram só considerados
Todos os hikikomori eram considerados jovens, agora só começaram a incluir os mais velhos nessa lista também. E eles moram com os pais, geralmente, né? Sim. E eles se trancam nos quartos e o único contato que eles têm com outra pessoa é quando alguém vai levar comida para eles no quarto, no caso. Então, assim, qualquer pessoa... E geralmente eles nem falam com a pessoa, né? A comida fica lá, bate na porta, aí tu abre a portinha, pega a comida e é isso. Não tem contato, nem vê, né? Esses caras não tomam banho não, né? Ou tomam banho? Agora eu fiquei confuso. Será que pega? Qualquer pessoa que simplesmente deixe de praticar qualquer atividade social que seja, né? Trabalho, escola, faculdade, né? Qualquer pessoa que abandona a vida social e passe a viver majoritariamente dentro de casa por pelo menos 6 meses, já entra ali na estatística, já é categorizado como um hikikomori. Aqui no Japão, pelo menos, é assim que eles usam os dados. Então muita gente no Brasil é hikikomori. Dados, né, pra classificar a pessoa muito como otaku. hikikomori ou não. A porcentagem de homens É verdade, normalmente quem fica mal nesse nível não se importa com higiene, isso é um e fato. mulheres é bem parecida e tal. E as causas, né, que levam a isso, aí tem diversas teorias, né? Apesar de ser um problema relativamente recente, né, começou a se notar ali os primeiros hikikomori. Pô, eu vou te falar, o japonês gosta de usar sandália, né? Todo mundo que passa nesse vídeo aqui tá usando uma sandália, mano. Isso é muito japonês, né? Aqui no Brasil o pessoal não usa tanto sandália, não. Quem usa é tirado pra merda, inclusive. Mas no Japão os caras curtem uma sandália. Em meados dos anos 2000, mas já tem diversos estudos que tentam entender esse fenômeno, principalmente aqui no Japão, porque é onde... É, a sandália é uma evolução do tamanco de madeira, querendo ou não, né? Igual o chinelo, né? O chinelo que a gente usa, ele não foi criado no Brasil. O modelo de chinelo que a gente usa no Brasil, a gente importou do Japão, né? Esse chinelo aqui de dedo é o chinelo que o pessoal usava no Japão e a gente pegou pra cá e criou um chinelo brasileiro, mas é igual a forma dele, né? Tem a maior incidência, né? E os psiquiatras costumam dizer assim que aparentemente esse fenômeno hikikomori ele não provém necessariamente de algum problema psicológico que a pessoa já tenha, né? Lógico que o hikikomori, o fenômeno em si, ele já pode ser considerado, claro, um problema psicológico. Óbvio. Mas ele não provém de outro problema psicológico, né? Não é só pessoas problemáticas que acabam se submetendo a isso, até porque é uma quantidade muito grande de pessoas. Sim. Então, geralmente os estudos acabam apontando que a principal causa que leva os japoneses ao isolamento social, né, ao hikikomori, é a sociedade mesmo. Sociedade. E na escola rola muito bullying, né? É lá no Japão que chama de Ijime, né? Ijime. Inclusive tem um dado que o dia com mais taxa de suicídio é no primeiro dia de aula, né? Aparentemente, no dia que volta às aulas, muita gente acaba cometendo esse ato contra si mesmo por causa do Ijime mesmo, né? Do bullying e tal. Lá é muito hardcore o bagulho, mano. É a forma com a qual a sociedade japonesa é construída que acaba realmente levando os japoneses a optarem pelo isolamento. Eu acho que o Havaí, inclusive, deveria ser um país independente dos Estados Unidos, do Japão, de qualquer nação. Deveria ser independente o Havaí. O nosso Havaí, né? Ou melhor, o Havaí deles. E a gente sempre fala, né? Aqui nos meus vídeos mesmo a gente sempre fala, é muito sabido por todo mundo, o quanto a sociedade japonesa é exigente. Ela é. Com os japoneses, claro. A pressão é gigantesca. Em tudo, né? Desde escolas, universidades, as empresas, sempre existe uma cobrança muito grande, uma expectativa muito grande, né, em relação a resultados, para que se mantenha ali, para que se perpetue o status quo, né, de sociedade avançada que o Japão tem. E a sociedade avançada que é extremamente tóxica, né? É muito bizarro isso, né? O Japão quer manter esse status de uma sociedade avançada e a sociedade dos caras é podre, tá ligado? Porque pra manter isso, eles meio que se auto-sabotam, pô.
E por isso, a princípio, né, a maior parte dos hikikomori são justamente jovens, adolescentes ou jovens adultos ali entrando na faculdade ou entrando no mercado de trabalho, que justamente por não suportarem a pressão social em cima deles, optam por se retirar da sociedade completamente, né? Os nativos do Havaí são descendentes dos polinésios, que vieram da Oceania, depois foi colonizado pelos europeus. Assim, com todo respeito, gente, mas por que a gente entrou nesse papo mesmo de Havaí? O TDAH agora cantou solto, hein? E tudo isso começa de muito cedo. Pô, o vídeo sobre hikikomori, a gente conversou Havaí, mano, bizarro. Não que eu esteja reclamando. O sistema Por causa do chinelo, pode de crer. ensino aqui no Japão, apesar de ser muito eficiente, a gente sempre sabe, todo mundo sempre fala o quão eficiente é o sistema de educação aqui no Japão. Os japoneses são sempre muito qualificados, né? Mas ele é também, o sistema de ensino é muito focado na competição aqui no Japão, né? Ele estimula a competição entre os estudantes, entre os jovens, justamente para provocar meio que um sentimento de vergonha caso você não consiga cumprir com as expectativas do sistema. Esse é o problema, né? E isso se perpetua pro resto da vida, né? Aqui no Japão existem muitas regras. É verdade, mano. A mistura da cultura local japonesa com o capitalismo americanizado resultou um negócio sustentável, né? Um bagulho totalmente tóxico. Que são coisas que ficam nas entrelinhas, tá ligado? São coisas que ninguém fala abertamente a respeito, mas que todo mundo sabe que se você não cumprir com essas expectativas, né, com as regras, com as expectativas de um determinado círculo social, você vai ser julgado. Você vai ser julgado por esse círculo social, você vai ser julgado pela sociedade. E os japoneses, eles têm muito medo disso, né? Eles realmente se sentem muito envergonhados quando eles não conseguem cumprir a função que é esperada por eles, né, que seja cumprida. E tudo isso tem a ver também muito com uma questão que a gente já falou aqui também em outros vídeos, que é a consciência coletiva, né? A consciência coletiva que os japoneses têm. Eles têm muito essa coisa de que se um deles está sofrendo, os outros têm que sofrer junto. Isso não é legal, não. Né? Ninguém sai do escritório até o último cara terminar o serviço dele, por exemplo. Então acaba que assim, que se você é esse cara, Você meio que é o filho da puta do rolê, né? Que você tá fazendo todo mundo continuar no escritório. Então a pressão em cima de você pra não ser esse cara é gigantesca. E se você é esse cara, você tem uma pressão ainda mais grande em cima de você. né, Bizarro. se você é esse Pô, quem nunca, né? Na sala de aula, ninguém sai da sala, ninguém vai pro recreio até o fulaninho acabar de copiar a matéria no quadro. Caralho, mané. Quando rolava isso, era muito... Batia uma vergonha, né? Tipo, tu sentia uma parada, tipo, caralho, eu tô fudendo com a vida de todo mundo, né? Só porque eu demorei a copiar a matéria. Isso já rolou muito, mano, numa escola que eu estudei durante a infância. E era bizarro, tá? Era muito chato. esse cara que demora mais, Um fazia besteira, a turma toda ficava sem recreio, tá ligado? Tipo, o almoço é na sala de aula, ninguém vai almoçar no pátio, essas paradas, tá ligado? E a pessoa que cometia o erro, era muito julgada, né? para fazer o seu serviço e acaba segurando o escritório inteiro até as 9 da noite na sexta-feira, você vai ser julgado, né? Você vai sentir uma pressão muito grande, você vai se sentir envergonhado, né, por estar atrapalhando a vida de todo mundo. Você se sente um merda, né, querendo ou não. E os outros vão fazer questão de te fazer se sentir desse jeito, né? Por não estar cumprindo com as expectativas. E lógico, né? Os outros, eles realmente ficam nervosos, né? Pô, o cara tá segurando a gente aqui, eu já terminei meu trabalho faz mocota, mas tô aqui ainda por causa dele. E tudo isso são as regras que a gente fala, que ficam entre linhas, né? Ninguém é obrigado a ficar ali, né? Tipo, não tem nenhuma regra na empresa que obrigue o funcionário a ficar ali até que o último tenha terminado o serviço. Mas são coisas que eles sabem, né? Quem tá aqui no Japão sabe. E eles sabem que se eles forem embora, enquanto ainda tem uma pessoa trabalhando, eles vão ser julgados. Todo mundo julga todo mundo, né? Esse que é o problema. Então, eles acabam ficando e aí ficam nervosos e descontam essa raiva no cara que acabou não cumprindo com as expectativas. Então, assim, todos os ambientes aqui no Japão, né, sejam eles a escola, a universidade, qualquer ambiente social aqui no Japão, eles são ambientes muito cheios de pressão, tá ligado? Então os japoneses, eles vivem sob um estresse muito grande, né? Nas escolas, né, até pelo sistema de ensino estimular a competição, como a gente acabou de falar,
acaba também acontecendo muito bullying. O Japão é um país que sofre muito com problemas de bullying. Bullying come solto lá. Não só quando um jovem não consegue acompanhar o ritmo do resto da turma, né? A questão da memorização também, o ensino aqui também é muito focado na memorização, na questão de decorar para você conseguir passar nos exames. Mas também questões de aparência e comportamento, como tem em qualquer lugar do mundo, né? Principalmente com as meninas, porque aqui no Japão existe um padrão muito rigoroso de beleza e de comportamento imposto para as meninas japonesas desde muito cedo. E isso também acaba gerando ainda mais estresse, né, nos adolescentes e nos jovens japoneses desde muito cedo. E aí, né, aí que tá o grande ponto também da coisa, né? Que... O maluco torando um vape ali, né? Ó. E aí, né, aí que tá o grande ponto também da coisa, né? Esse aí é delinquente. Que, como o Japão é um país rico, né? Onde a maior parte das famílias tem boas condições de vida. Diz que tá, né? É um país rico economicamente, pobre socialmente, só que por ser um país rico, tudo lá é muito caro, pô. Então se você não sustenta essa riqueza, tu tá fudido. Acaba que os jovens eles enxergam essa possibilidade de simplesmente jogar tudo pro alto e falar, foda-se, tá ligado? Não quero mais ter que passar por isso. Não quero mais ter que suportar essa pressão. Minha família tem condições de me manter, né? Não vou mais fazer parte da sociedade. E aí eles largam os estudos, largam o trabalho e passam a viver como eremitas, né? Trancados no quarto, sem ter contato com ninguém. Eles acham mais fácil, né? É mais fácil fazer isso do que ter que lidar com as responsabilidades, com a pressão de uma sociedade tão exigente quanto a japonesa. E alguns estudos apontam também, né, que com o avanço da tecnologia, a internet e tudo mais, vai se tornando cada vez mais fácil dos jovens tomarem essa decisão. Porque com a internet, né, mesmo estando isolado, a gente ainda tem essa sensação. Sensação não, né? A gente realmente ainda consegue estar conectado com o mundo. Sim. Mesmo do nosso quarto, né? Mesmo isolado. Então o cara, ele tá vivendo a outra realidade, né? A realidade física ele já abandonou. Ele vive aquela realidade da internet, nos jogos online, nos fóruns. Ele não quer a convivência com as pessoas que ele possa ver, tocar. A convivência palpável. Ele quer a convivência artificial. Então assim, né? Que nem eu falei, esse fenômeno, né, dos hikikomori começou a acontecer por volta dos anos 2000. Afetando principalmente os jovens da época. Então aqui no Japão existe uma preocupação muito grande, que é o que eles chamam de o problema de 2030, né? O The 2030 Problem, né? Que eles falam em inglês. Que é justamente porque muitas dessas pessoas passaram a vida toda isoladas, né? Elas não têm nenhuma experiência profissional. Alguns deles nem terminaram os estudos. Alguns deles nem terminaram a escola, né? E como eles estão isolados há muito tempo, eles não têm nenhuma habilidade social, né? Eles não sabem mais lidar com a vida. O Japão um dia vai implodir, gente. Essa é a verdade. O Japão um dia vai acabar. Então tem que aproveitar enquanto ainda existe. Vida em sociedade. E por volta de 2030, os pais deles vão começar a morrer, né? Estão ficando velhos. Então existe uma preocupação muito grande em como reintegrar esses hikikomori. Ainda mais numa sociedade que é tão exigente, né, como a japonesa. Uma sociedade que é tão exigente que fez eles se isolarem. Como que a gente vai, né, reintegrá-los agora, no momento em que eles estão tão despreparados, né? Agora sim, ao mesmo tempo, que nem eu falei lá no começo, né, o número de pessoas mais velhas sendo classificadas como hikikomori também vem aumentando muito, né? Cara, eu acho que a solução pro Japão, querendo ou não, é abrir o país. Porque o Japão é um país muito fechado ainda. Pra você ir trabalhar lá, você estudar lá, você viver lá, tem uma porrada de regras. Você tem que ser descendente, ou você tem que se casar com uma japonesa, ou você tem que ter um visto específico que você tem que ficar renovando o tempo todo. Então eu acho que a solução pro Japão é abrir o país. Só que o Japão não quer abrir o país. Porque a partir do momento que você abre o país de vez, você querendo ou não, você entra no parâmetro da globalização. Então, a cultura japonesa entra em conflito. Porque é um país muito marcado pela cultura dele. O Japão é muito Japão, entende? Então, quando se torna um país cosmopolita, com gente de todo mundo ali,
gente, tipo, números que importem, não poucas pessoas, a cultura desses países acaba influenciando na cultura japonesa. E aí cria, né, um mix cultural ali e muita coisa que é 100% japonesa acaba se perdendo com o tempo. A globalização traz esse tipo de coisa, né? Eu acho que o Japão vai virar tipo um Canadá, tá ligado? E assim, esse debate da globalização é legal. Porque querendo ou não, vamos dar um exemplo, existem traços culturais que são muito importantes para um país. E é óbvio que, se esses traços culturais com o tempo forem se desenvolvendo, não vão deixar de ser uma marca do país. O problema é quando uma cultura de outro país vem e monopoliza aquele país, tá ligado? Que é, por exemplo, o processo de americanização, né? Tem países hoje em dia que são totalmente Estados Unidos. Não são mais o país que eram antes, mesmo sendo independentes, saca? Eles são independentes, mas dependentes da cultura de outro país. Então, essa questão da globalização, ela é um pouco complexa às vezes. Principalmente idosos aposentados que conseguem sobreviver da aposentadoria, o que não é tão comum assim aqui no Japão, que o sistema de pensão no Japão também é bem complicado. Aqui no Brasil a gente não vive quase nada da nossa cultura primordial. É porque a cultura ou melhor, é porque a cultura brasileira, ela foi construída a partir da mixigenação, cara, desde o início. A gente não tem, tipo, uma cultura 100% brasileira, porque como se fosse, tipo, japonesa, tá ligado? Você tem que entender que o Japão, por exemplo, é um país milenar. Existe há mais de 1000 anos. O Brasil não. O Brasil, se a gente for supor, né, que o Brasil começou em 1530, que foi quando começaram a colonizar o Brasil, ele foi descoberto em 1502. 1500. 1502 vieram de volta, mas só em 1530 começaram a colonizar de fato. Tudo bem, o Brasil tem o quê? 500 e tantos anos. Mas se a gente for considerar o Brasil independente, Brasil, quando virou independente de Portugal e não uma colônia, o Brasil tem poucos anos de vida. É muito jovem, é um país muito jovem. Então, tudo aqui é muito frágil ainda, né? Por isso até quando rola essas paradas aí, tipo, de tentativa de golpe, por exemplo, tem gente que não leva tão a sério. Mas se a gente for ver em questão democrática, o Brasil também é uma democracia muito frágil. A gente teve Império. Depois do Império, a gente teve um golpe. Foi o período lá período militar do Brasil, né? Que foi onde começou a República. Depois teve Estado Novo, Getúlio Vargas, que foi ditadura. Depois de um tempo teve ditadura militar. Aí depois de um tempo começou a fase democrática. Aí teve logo de cara o impeachment. Tá ligado? A gente é um país com uma democracia muito frágil. Porque a gente já passou mais períodos ditatoriais do que democráticos. O Brasil já passou mais tempo sendo colônia do que um país independente de fato, provavelmente. Eu sou ruim em matemática. Então, pra gente, a nossa cultura desde sempre foi muito mixigenada, tá ligado? Era português, era o pessoal da África que vinha, porque vinha escravizado. Eram pessoas que eram expulsas de seus países, pessoas que vinham pra cá querendo ganhar a vida. Muitas pessoas que eram presas na Europa eram mandadas pro Brasil. Porque, tipo, ou você é preso aqui, ou você é pro Brasil tentar ganhar a vida lá. E era pro Brasil, tá ligado? Muita gente fugindo da Inquisição espanhola, vindo pro Brasil. Foi gente de tudo que é local do mundo. E com o tempo, não só durante o Brasil colônia, ou depois do Brasil Império. Depois, quando a gente começa ali o Brasil República, tem uma quantidade de imigrantes vindo pra cá gigantesca. Italianos, japoneses, europeus no geral. Porque esse pessoal vem quando o Brasil ele deixa de ser escravista para poder precisar de mão de obra para poder trabalhar no campo, nas fábricas. Então as pessoas de outros países que querem oportunidades, elas vêm pro Brasil. Então a cultura dessas pessoas vem junto, tá ligado? É só você ver o Brasil, cara. Cada estado brasileiro abraça uma cultura que, apesar de ser brasileira também, remete muito a vários outros países que existem aí fora, tá ligado? Então, é basicamente isso, cara. O Brasil não tem uma cultura 100% brasileira. Porque a cultura brasileira em si, ela já é uma junção de várias outras culturas. Mas dos que conseguem sobreviver da aposentadoria, muitas vezes acabam se isolando. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, muita gente veio pra cá. Então isso rola, tá ligado? O pessoal da Venezuela agora, o mais recente pessoal da Venezuela, metendo o pé pra cá. Fugindo do país dele e vindo pra cá. Isso, a gente aqui, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Pra mim não tem qualquer influência.
Mas quem mora lá no norte, mora lá em Roraima, Rondônia, tem diferença. Porque afeta lá em cima, tá ligado? É igual o pessoal que mora no sul. Lá no Rio Grande do Sul, na Pontinha, tem uma troca cultural com o Uruguai gigantesca. A cultura do pessoal que mora na ponta do Rio Grande do Sul é muito uruguaia. Porque a cultura uruguaia também é muito Rio Grande do Sul. Eles dividem isso, tá ligado? Então tem muito disso, sabe? Casa também, corta o contato com os filhos, com a família. E compram praticamente tudo que precisam por delivery, né? Que aqui no Japão também é muito fácil de se comprar qualquer coisa por delivery. Ou no máximo... E assim, essa mixigenação só não foi maior num sentido cultural, porque, por exemplo, durante o Estado Novo do Getúlio Vargas, eu não sei se foi durante o Estado Novo, mas assim, durante o governo de Getúlio Vargas, era estritamente proibido você falar outro idioma. Você que era imigrante, você tinha que aprender português ou não falar, tá ligado? Você não podia falar publicamente japonês, italiano, alemão, não podia. Então, esses idiomas não foram passados pra frente. Por isso que hoje em dia a gente vê muita gente que é descendente e não sabe o idioma. Porque não podia passar pra frente. Você tinha que aprender português, ou você ter um filho, ou fazer o teu filho, que já nasceu ou veio junto com você, aprender o português, tá ligado? Porque se não fosse isso, o Brasil provavelmente seria um país com uma quantidade de idiomas muito grande também. Porque muita gente... Porque o Brasil, ele tem essa estrutura muito construída por imigrantes e tudo mais. Atravesso a rua ali só pra ir Não podia colocar nome estrangeiro, tinha essas paradas, mano. numa loja de conveniência e já volto pra casa e tal, né? E por conta disso, acabou se tornando muito comum aqui no Japão também que os idosos morram sozinhos em casa e Sim, isso rola muito lá. E falando sobre esse negócio do nome, se eu não tô enganado, na Coreia do Sul, você tem um nome coreano e você tem um nome ocidental. Lá você tem dois nomes, né? Tem uma parada assim. ninguém se dê conta, né? As pessoas só vão perceber quando o corpo já está em estado avançado de decomposição, que aí os vizinhos geralmente sentem o cheiro, né, e chamam a polícia ou a família se conhecerem. Pra vocês terem uma ideia, né, existem empresas, diversas empresas aqui no Japão, que são especializadas em limpar apartamentos em que a pessoa morreu sozinha, né, porque como o corpo chega a se deteriorar, acaba manchando assoalho, né, impregnando mau cheiro na casa. Então tem empresas que só fazem isso, né, elas são especializadas em limpar apartamentos onde um corpo se deteriorou. E isso ilustra, né, o quão frequente isso acontece. É fora do comum, né, ao ponto de uma empresa conseguir se sustentar só desse serviço. Então, assim, são problemas peculiares, né, porque a sociedade japonesa é uma sociedade peculiar, que consequentemente produz problemas peculiares. E o governo vai tendo que se desdobrar aí para tentar encontrar soluções para esses problemas antes que seja tarde, né? Fato, mano. O governo japonês tem que atuar. Cabe um tema de redação de Enem, hein? E é isso, mano. Lembrando que tudo que eu falei aqui é baseado em coisas que eu vi durante a vida, tá? Posso ter sido leigo em alguma coisa, então desculpa. Deixa nos comentários. Espero que vocês Sou muito youtuber, né, mano? Bizarro. tenham gostado aí. E é nóis, velho. Bom vídeo, cara. Bakagadinho é maneiro que a gente pode debater umas paradas. Geralmente a gente não debate em outros reacts, né? Muito bom.